Nesta videoaula iremos ver a fraude e a corrupção das oligarquias brasileiras no início do século, também no início do século a revolta dos excluídos, posteriormente o crescimento econômico brasileiro nesse mesmo período e a indústria, que começa uma fase de crescimento também. Nós vimos que os senhores de terra, os grandes fazendeiros, também chamados de coronéis, para se manter no poder e receber recursos públicos, eles montaram todo um esquema de eleição fraudada neste nosso país. A partir desse momento, é claro, nós temos que ter consciência, é importante verificar isso, que nós vamos ter dois grandes momentos nesse processo, no chamado segundo processo, que seria a revolta dos excluídos. A população brasileira mais pobre, nós temos no campo e na cidade. No campo, nós temos geralmente revoltas baseadas em ideias ou processos ou líderes religiosos, como, por exemplo, Padre Cícero Romão Batista, no Juazeiro, no Ceará. Um conteúdo que nós já vimos em aulas passadas. Este movimento, baseado no Juazeiro do Norte, no Ceará, ele foi todo centrado na figura de Padre Cícero Romão Batista. E aí nos mostra basicamente o quê? Como a população não tinha ideias novas, ou seja, ideologia, aquilo que nós falamos para vocês. Como a população era a maioria ignorante, o que ocorreu em Juazeiro do Norte foi basicamente uma romaria em torno do nome do Padre Cícero Romão Batista, que em uma de suas missas possivelmente fez o milagre, não é, da transformação de uma hóstia em sangue. Pelo menos é isso que continua gravado até mesmo no processo do Vaticano, que tenta a beatificação do padre nos dias atuais. Essa religiosidade do povo sertanejo foi tão forte que até hoje o Padre Cícero é visto como um mito, como um santo para todo o povo nordestino. Essa basicamente foi o primeiro grande movimento em torno de um mito religioso, no caso Padre Cícero. Não podemos dizer que foram ou são ideias modernas, de forma alguma, não é? Mas o povo, para tentar fugir do poder dos coronéis, de uma certa forma buscou a liderança de um líder religioso. O problema é que, como nós já vimos, esse líder religioso também era, de uma certa forma, um coronel, era um fazendeiro. Inclusive, na época, quando foi excomungado pela Igreja Católica, tempos depois a igreja veio a modificar essa excomunhão, ele passou a ser um dos grandes políticos de Juazeiro, saindo inclusive candidato a prefeito e ganhando essa eleição. Eleição que nós sabemos fraudulenta, porque a gente já viu isso na videoaula passada, que todas as eleições nesse período no Brasil foram fraudadas, tá? Então, esse foi o primeiro grande movimento. O segundo grande movimento, nós já passamos para a parte do sudeste do Brasil, na época chamada de Sul, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que era a capital federal e que teve, através do prefeito Pereira Passos, praticamente um grande líder das reformas urbanas no Rio. Qual era o ideal do Pereira Passos? O ideal do Pereira Passos era retirar do centro da cidade todo um casario de origem colonial que já estava caindo aos pedaços e que era habitado por pessoas pobres,
cerca de 1.700 casarões coloniais e fazer ruas e avenidas largas no centro do Rio de Janeiro, entre elas a atual Avenida Rio Branco. Isso foi feito. Quem vem a sofrer com tudo isso, na realidade, são os pobres, que vão ser expulsos do centro da cidade e vão ser levados para a periferia do Rio de Janeiro. Na época, praticamente começo do século XX, a periferia do Rio de Janeiro eram os morros e essa população pobre foi toda para os morros. Como nós vimos em aula, é isso que dá origem ao primeiro núcleo de favela no Brasil. Deixamos de ter os cortiços no centro da cidade e passamos a ter as favelas na periferia da cidade. Isso era uma ideia das elites, não só brasileiras, mas também francesas, no caso europeias. Por quê? Havia um processo em todos os países, em todas as cidades europeias, de que era necessário retirar a população do centro da cidade, porque era ali que aconteciam os comícios, as agitações, as greves. E isso foi feito praticamente em quase todas as cidades médias e grandes do Ocidente, tanto na Europa quanto na América. As populações pobres foram retiradas do centro das principais cidades do mundo. Isso dificultava e muito as agitações, os movimentos grevistas e tudo mais. Então, essa reforma urbana, ela é o início de todo um processo de reformas na cidade do Rio de Janeiro, o que vem dar origem também à chamada Revolta da Vacina, também no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz, um médico sanitarista, vai ser nomeado como secretário e ele tem por meta, por objetivo, eliminar com as principais doenças, com as principais epidemias que haviam na cidade do Rio. A ideia principal do Oswaldo Cruz, basicamente, se divide em duas. Primeiro, acabar com a sujeira que havia nas casas, nas grandes casas dos habitantes do Rio de Janeiro. E isso foi feito com muita revolta. A segunda, vacinar uma população pobre que havia. E isso foi feito também, mas como havia um pudor muito grande, houve uma revolta generalizada e a população do Rio se ergueu contra a força pública, destruindo, ateando fogo, desceram do morro, ateando fogo em algumas instituições públicas, e isso gerou o enfrentamento com a força do Exército. Muitas pessoas foram presas, mas a vacinação foi feita. Só que tivemos a prisão e a morte de muitas lideranças desse período. O terceiro grande movimento que aconteceu dessa vez, também no Rio de Janeiro, é a chamada Revolta da Chibata na Marinha Brasileira, a Marinha de Guerra. Os marinheiros negros, isso que nós já vimos, eles se revoltam contra as ordens dos oficiais, geralmente brancos. Alguns deles vão ser presos, alguns dos oficiais brancos. Começa a revolta e os marinheiros, vão exigir o fim das chibatadas, geralmente 25 chibatadas em algum momento, em algum marinheiro. Os navios são tomados, navios de guerra, e são apontados os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. Nesse processo, o presidente da República, que estava situado também no Rio de Janeiro, capital federal, ele tem que acabar realmente com essa lei. Ele acaba. Posteriormente, os marinheiros vão ser presos, alguns deles fuzilados e outros jamais perdoados. No sul do país, nós temos, basicamente, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, a Guerra do Contestado, uma guerra que é por terras, uma área que era contestada de fronteira entre Paraná e Santa Catarina, e algumas pessoas para lá vão.
Algumas não, nós falamos em sala de aula milhares, não é? 20 mil pessoas estavam nessa área contestada. O problema é que precisava-se fazer a ligação entre o Rio Grande do Sul e o Porto de Santos, no estado de São Paulo. E o governo federal contratou uma ferrovia para passar entre São Paulo, Paraná, Santa Catarina e chegar até o Rio Grande do Sul. E essa ferrovia passaria justamente na área do contestado. Para isso, essas milhares de pessoas foram expulsas dessa área, fazendo com que houvesse uma revolta. Essa revolta, ao mesmo tempo que foi política, ela foi também religiosa. Essa revolta da Guerra do Contestado, ela é comparada com a Guerra de Canudos, na Bahia. Por quê? Porque tanto em Canudos quanto em Santa Catarina vai haver uma liderança religiosa, no caso de Canudos, Antônio Conselheiro, no caso de Santa Catarina, o monge José Maria, que vai, utilizando-se de sua fé religiosa, fazer todo um discurso contra a República e a favor da monarquia. Lembre-se, isso era começo do século XX e muita gente ainda lembrava-se da monarquia. E o discurso do monge José Maria é mais ou menos parecido com o discurso do Antônio Conselheiro na Bahia, de que a república era coisa do diabo e de que a monarquia era, sim, o melhor governo, o governo divino, porque o rei era indicado por Deus. Nesse mesmo processo, nesse mesmo procedimento, nessa mesma época, nós temos no Brasil um crescimento econômico muito grande por conta do café, da plantação de café, principalmente em São Paulo e Paraná, também no Rio de Janeiro. E o café aí, nesse momento, ele vai ser o grande produto que nós temos em São Paulo, o que vai gerar um desenvolvimento da economia muito forte. E em épocas de crise, como Primeira Guerra Mundial e crise econômica de 29, nós vamos ter muitos fazendeiros de café abandonando a cafeicultura, utilizando-se dos lucros da produção do café, da venda do café, e entrando firme no processo de industrialização, ou seja, trazendo a indústria para o Brasil, começando principalmente em São Paulo. Tá? Nesse momento, nós vamos ter o começo de uma classe burguesa muito forte no país, que começa a exigir mudanças políticas, mudanças econômicas no Brasil. E, ao mesmo tempo, devido ao processo ainda pequeno de industrialização, nós vamos ter também o surgimento de uma outra classe que vai ser tão importante quanto a classe burguesa e classe média, no caso, o proletariado, os operários das indústrias, que começam a reivindicar mudanças também, mudanças trabalhistas, mudanças de diminuição de jornada de trabalho e de aumento salarial. Então, essas duas novas classes, a burguesia industrial, a classe média comercial e o proletariado, de uma certa forma, são essas duas classes que vão começar a levar o Brasil a mudanças que nós vamos ver nas próximas aulas, nas próximas videoaulas. Muito obrigado.